Olá, bem-vindos à Hora do Tricô, a mais um episódio onde vou mostrar-vos o que tenho feito. No último episódio mostrei-vos o meu top que continua muito próximo do que estava. Depois da cava, fiz assim mais uns centímetros. Anda devagar, porque como é com agulha 2,5 mm, aborrece-me um bocadinho de fazê-lo, e por isso também é que eu fiz outros projetos entretanto para desanuviar um bocadinho deste. Este vai andando devagarinho e aí terminá-lo sem dúvida, mas naturalmente já para a próxima estação, para o próximo verão, este dificilmente já o acabarei a tempo de utilizar este verão. Pronto, não tenho muito a dizer sobre ele, está praticamente igual. E como tinha planeado, já no último episódio, para desanuviar um bocadinho, e porque ia de férias e é um dos projetos, um tipo de projeto que é ótimo para viagem, fiz então umas meias para mim, mais umas. Este fio da Shopple é um bocado mais grosso. Fiz com agulhas 2,5, eu normalmente faço com agulhas 2 mm, 2 mm e 25, este fiz com agulhas 2,5 e fiz mesmo, pronto, fiz 56 malhas e o comprimento do pé fiz mesmo a olhómetro. Estava de férias, vi mais ou menos, ok, isto mais ou menos é assim, no espaço para o calcanhar, assim chega, e pronto. Eu acho que elas estão ligeiramente grandes, mas estas meias, como são feitas com fio um bocadinho mais grosso, serão essencialmente para andar por casa e dormir, portanto não tem qualquer problema em serem um bocadinho maiores, um bocadinho mais largas do que o normal. Fiz uma meia muito normal, básica. Eu não gosto de meias todas em malha meia, eu prefiro encanelado. E então no pé faço só o canelado na parte de cima e depois na perna faço o canelado toda à volta. Depois fiz a meia da biqueira para o topo, como eu prefiro fazer. Aqui a biqueira é feita com aumentos e fiz o meu calcanhar preferido, que é o de carreiras curtas, ou boomerang, ou short rows heel, que é feito, pronto, logo com o fio todo seguido, feito primeiro uma parte aqui com carreiras curtas, chega-se aqui ao topo, dá-se uma volta, meia volta, vai-se de um extremo ao outro do calcanhar, e depois aí retoma-se e fazem-se as carreiras no sentido inverso. Começam primeiro mais curtas aqui, depois começam a largar até terminar. E depois retoma-se em redondo e por aqui vai. Feito encanelado, fiz o remate que eu considero que é o mais trabalhoso, mas é o que eu gosto mais, que é o cerzido. Portanto, isto é canelado 2x2. A determinada altura trocam-se as malhas, como se fizessem torcidos, de uma malha para colocar as malhas com canelado de 1x1 e fiz para aí uma carreira só, assim, canelado 1x1 para estabilizar essa troca de malhas, e depois é simplesmente cerzir e fica um acabamento assim tubular muito, que eu gosto, acho muito simples, elegante e é elástico, e pronto, e ficou assim. Ela, como o fio é em degradê longo, um degradê muito contínuo, as meias não ficaram iguais e eu não me importo nada com isso. Pronto, acabei este projeto nas férias, quando estava fora, e ainda não estava com muita vontade para fazer o meu top, ou pelo menos para me dedicar exclusivamente ao meu top, e então decidi fazer outra coisa. Já tinha planeado fazer um casaco também com fio bambu, é precisamente o mesmo fio da Rosários 4 Carabela, tem 4 novelos, estão aqui 2,
e 4 novelos. Fiquei na ideia de fazer um casaco em bambu com o fio dobrado, porque isto fazer com 2,5 mm é um bocado difícil. Então estou a fazer o casaco com agulhas 3,5 mm, que depois de andar a trabalhar com agulhas 2,5 mm parece que estou a fazer uma coisa que isto avança imenso e que consigo avançar imenso com o trabalho, que realmente é outra coisa, mas são só 3,5 mm. E, portanto, como eu considero que apesar de ter 4 novelos, não iria conseguir fazer um casaco com o todo, dá para perceber, o padrão que eu estou a fazer é simplesmente fazer 4 carreiras com o fio dobrado e outras 4 com o fio simples, só um fio, em que o outro fica em repouso, como dá para perceber aqui. Fiz aqui as 4 carreiras com o fio simples e o fio dobrado ficou aqui à espera. Agora irei retomar outra vez o fio dobrado para outras 4 carreiras. Este casaco, que é da Rohi Locatelli, que é o Sparkle Cardigan, que foi uma receita que me foi oferecida. Portanto, o casaco era para ser feito, é feito de cima para baixo, o meu método preferido, mas não era para ser feito a parte do topo toda de uma só vez. Era suposto fazer a parte aqui de trás. Fazem-se aqui umas carreiras curtas para dar aqui uma inclinação aos ombros. Depois era feita direito, fazia-se aqui uns aumentos na cava e depois, levantando os pontos, levantando as malhas aqui lateralmente, nas frentes, fazia-se também a parte da frente, mais uns aumentos aqui na zona da cava, mais uns aumentos também no decote, que já estão feitos, para fazer o decote em V, e depois unia-se aqui na cava e fazia-se o corpo seguido. Depois vinha-se levantar aqui as malhas da cava, tudo à volta, começava aqui na base da cava, levantavam-se malhas todas à volta e depois iria ser feita esta parte do encaixe da manga com carreiras curtas. Ora, retomava-se aqui, faziam-se aqui neste caso 16 malhas aqui e a partir daqui a cada carreira, ora faz para um lado e pega aqui numa malha e vai para o outro lado e pega noutra e por aí iria até chegar à zona da cava. Como eu estou a fazer isto com riscas, ora de 2 fios, ora de 1 fio, tendo sempre, quando faço as 4 carreiras de 1 fio, ter o outro segundo fio à espera, obviamente que eu vou ter aqui, ao longo de um dos extremos das carreiras, a altura do fio que ficou à espera enquanto eu só tricotava com o outro. E por isso eu não queria estar a ter várias situações destas ao longo de toda a peça. Só no corpo seriam 3, porque seriam feitas 3 partes diferentes, e depois nas carreiras curtas, para manter o padrão, continuaria também a ter num dos lados, por dentro, esse bocado de fio enquanto ia passando na alternância entre o fio dobrado e o fio simples. E por isso decidi, como sou uma tricotadeira muito pouco obediente, decidi perceber a construção e a partir daí fazer uma parte de cima sem costuras, toda de uma vez, de forma a que esta transição de um fio para os 2 fios fosse só de um lado, que é num dos decotes. Então o que é que eu fiz? Fiz a parte de trás, tal como indica a receita, até mais ou menos 8 carreiras. Parei, em espera, fui levantar as malhas e fazer também as cerca de 8 carreiras e o mesmo deste lado. Pronto. Depois, então, retomando agora em circular,
comecei, levantei as 16 carreiras que eram suposto ser o topo da manga de encaixe, retomei as malhas de trás, repeti nesta manga e terminei a carreira. Deste modo, fiquei com a peça toda sem costuras. E então, atendendo à forma dos aumentos da manga, então fiz a cada 2 carreiras, ou seja, nas frentes, porque do avesso não há aumentos, nas frentes aumenta de um lado, aumenta do outro e o mesmo na outra manga. O que resultou, fazer aqui mostrando com a parte da frente, o que resultou nesta manga de encaixe. Portanto, temos aqui a parte da frente vertical, não é? A fronteira vertical, e há aqui os aumentos todos ao longo da manga. Ora, quando terminei, depois aqui chega a um ponto próximo já aqui da base da cava, há aumentos de um lado e do outro, tal como era suposto ser feito se isto fosse separado, e chegou o momento de unir o corpo e separar as mangas. As mangas estão com as malhas que deveriam ter neste ponto, não é? Terei que levantar algumas como era suposto, as que faltam, não é, para a contabilização total de malhas da manga, e estou agora na parte do corpo. Pronto, esta alteração, lá está, como sou uma costureira, como sou uma tricotadeira pouco obediente, sou rebelde, assim deste modo fiz sem costuras. Hei de retomar depois a malha, as mangas e fazer, e como este fio é muito rígido, é pouco elástico, significa que os remates também convém fazer poucos, porque se vai notando as zonas de remate e devemos ter alguma estratégia para que os remates fiquem em zonas mais escondidas, ou no decote, ou nas laterais, para que à distância não se perceba que há ali uma entropia na malha, uma irregularidade devido ao remate. E pronto, já rematei os fios todos, porque como é um trabalho que não é agradável, essa parte do remate dos fios que ficam, é algo que eu vou sempre fazendo, vou rematando os fios à medida que vou avançando com o trabalho, e assim no final os fios a rematar serão só 2 ou 3 e fica a peça terminada. Não tenho aquela tarefa, agora vou ter que rematar todos os fios, que é uma tarefa um bocado chata. Pronto, já vou aqui abaixo das cavas um pouco. Estou a gostar do efeito, já experimentei, está bom. Isto é o bambu, mais uma vez reforço que ele relaxa na lavagem e portanto também não quero fazer isto muito largueirão para depois não ficar muito grande. A esta altura normalmente eu já estaria a pegar nas mangas e só depois terminaria o corpo, mas eu fiz em fio dobrado e decidi pegar numa ponta de cada novelo, em vez de pegar num só novelo e pegar na ponta de dentro do novelo e na ponta de fora. Poderia ser outra maneira de fazer isto. E não sei se agora vou estar a pegar nas mangas com as agulhas aqui e os 2 novelos aqui. Começa a ser assim um bocado confuso, ter aqui muitos fios de um lado para o outro. Portanto, além destes 2 novelos, tenho mais 2 novelos que julgo que serão suficientes. Um novelo para cada manga, acho que vai ser bastante suficiente. Estou a pensar levantar portanto, o canelado, seja aqui, seja o do cá de baixo da cintura, seja o que vai ser levantado aqui no decote, carcela, seja o dos punhos. Estou a pensar em fazer com fio simples e com agulha 2,5 para lhe dar assim, e pronto, ser mais fininho. E sei que para isso, porque eu não quero ficar com um punho muito apertado, possivelmente vou ter que fazer algum aumento de malhas
para compensar a malha mais apertada que vai resultar se eu fizer com agulhas 2,5, atendendo que estou a fazer o casaco com 3,5. E aqui no decote terei que levantar em cada carreira, levantar uma malha e eventualmente aumentar ou não de vez em quando, sei lá, de 5 em 5, 6 em 6 malhas para perceber se realmente depois não vai ficar muito franzida, repuxar muito a outra parte. Vou aproveitar o resultado, vou medir como é que isto ficou. Eu aqui já nem me lembro, só tenho que ver, tenho que estudar aqui para ficar assim com o resultado no decote, com uma régua e perceber o número de carreiras e perceber os aumentos. E pronto, e cá ando entusiasmada a fazer nos meus tempos livres este casaco. Vou avançar mais um bocado com ele, de vez em quando hei de me lembrar de fazer aquele top. E para já estes dois projetos estão a dar-me algum gozo a fazer e não vou pegar em mais nenhum enquanto não acabar pelo menos um deles. Já retomei o trabalho, portanto, dia 1, terça-feira, comecei a trabalhar em teletrabalho. O facto de começar uma terça-feira trocou-me as voltas, porque eu cheguei à sexta e ainda pensava que era quinta. Realmente baralhou-me aqui a coisa. Foi bom retomar. Por acaso, foi uma das poucas vezes em que eu gostei muito de retomar. Tive só 15 dias de férias e gostei de retomar o trabalho. Preferiria estar em trabalho presencial no escritório em vez de teletrabalho. Eu tenho uma grande dualidade de sentimentos quanto ao teletrabalho e quanto ao trabalho presencial. O meu trabalho é possível fazer em teletrabalho 100%. Eu trabalho no computador, eu analiso portanto, coisas e realizo pareceres no computador. Já antes de tudo isto, tudo o meu trabalho, ou praticamente todo o meu trabalho, já está em formato digital. Só o que eu tenho que consultar de coisas antigas, essas aqui ainda não estão todas digitalizadas e por isso consultamos em papel. Mas pronto, 90% do que eu preciso para trabalhar está tudo digitalizado, está tudo em formato digital. E por isso consigo, o meu trabalho faz perfeitamente em formato digital ao computador. Eu passo o dia em frente ao computador, sendo por isso muito compatível com o teletrabalho. No entanto, eu reconheço imenso e acho que toda a gente, se o trabalho for compatível, devia ter esta opção do teletrabalho. Mas quando vim para Leiria, fiquei a trabalhar a 3,5 km do trabalho, de casa. Fiquei a trabalhar, portanto, vivo a 3,5 km, porque entretanto mudei de escritório. Fiquei a morar pertíssimo do trabalho. Eventualmente contaria, ainda não aconteceu, mas eventualmente contaria ir a pé. Demoraria para aí o quê? 40 minutos a caminhar para lá e outros tantos a caminhar para cá. Agora que os rapazes estão numa escola que também podem caminhar, até 1000 metros de casa, e portanto já poderão finalmente os dois este ano, no meio disto tudo, mas pronto, o plano era esse, a partir deste ano que estão já os dois numa escola de segundo e terceiro ciclo, que é muito próximo aqui de casa, poderem ser eles a ir e vir sozinhos, terem essa autonomia e eu começar também a ir a pé para o trabalho, eventualmente. Pronto, houve esta vontade de estar perto do trabalho e, portanto, eu não posso dizer que para mim ir trabalhar para o escritório tem um inconveniente de demorar imenso tempo no percurso. A quem demora 1 hora, a quem tem que andar transportes públicos e vive a quilómetros de distância do trabalho, eu entendo que o teletrabalho tenha uma enorme vantagem
na gestão familiar, e mesmo quem não tenha filhos ou marido que queira ganha tempo útil livre. Mas esse não é tanto o meu caso. E eu sempre gostei de trabalhar com gente. Já na faculdade ia estudar para a faculdade com colegas na maioria das disciplinas, nas cadeiras, porque gosto de facto de estar e gosto de trabalhar em conjunto e gosto de debater temas, porque acho que é debater os temas, debater as nossas dúvidas que conseguimos desenvolver e amadurecer o nosso trabalho e partilhar conhecimento. E fazer isso por WhatsApp não é a mesma coisa, não é? Eu continuo a fazer isso, a debater os temas por videoconferência, mas de facto não é a mesma coisa do que estar na mesma sala física e olha isto aqui, e o que é que achas disto? E será que eu devo ter esta interpretação? E será que esta minha interpretação está correta? Achas que esta é a melhor maneira de ver este problema? Sinto falta disso. E portanto, embora reconheça muito tendo conseguido organizar o meu trabalho, consigo desligar o computador, não é sair porque eu estou em casa, desligar o computador até cedo e aproveitar o tempo que me resta. Sinto que não estou a ganhar assim tanto tempo se eu estivesse no escritório, porque como trabalho perto de casa, não perderia tanto esse tempo. E o sair de casa, porque trabalho no centro de Leiria, o centro da cidade, agrada-me o percurso de ir, de caminhar, de ver, de observar, de ver pessoas, de ver a arquitetura, de ver as ruas, e ter aquela fronteira do agora estou a trabalhar aqui, e quando saio do trabalho o computador fica no trabalho e já não penso mais no trabalho. Em casa não é tão fácil essa disciplina. Só me falta acabar esta tarefa, portanto vou ficar aqui mais uns minutos a terminar. É uma disciplina, implica muita disciplina que eu estou a tentar tê-la. E portanto, onde trabalho, optaram 50% das pessoas que podem estar em teletrabalho estarão em teletrabalho durante um mês e no mês seguinte troca. Calhou este mês estar em teletrabalho, mês de setembro, e em outubro regressarei ao trabalho presencial. E ando aqui neste sentimento, o que é que eu prefiro, o que é que me agrada menos. E pronto, de qualquer modo, foi bom regressar ao trabalho. Entretanto tirarei mais alguns dias de férias para descansar já em outubro, não sei se estará há um tempo ou não, mas pronto, será descanso. Desculpa-me esta divagação um bocado que nada tem a ver com o tricô, mas também tem a ver com o dia-a-dia, com a nossa disposição, e isto também influencia a nossa disposição para o que fazemos no tempo livre, entre os quais, no meu caso, dedico ao tricô. Não tenho mais nada para vos dizer, espero que se encontrem bem neste novo início de temporada de trabalho. Isto, pelo menos quando se tem filhos, há muito a sensação do início do ano letivo, e é um bocadinho essa a sensação que já estou, pelo menos, estamos quase a retomar o ano letivo e tudo o que isso implica, de normal, de comum e de extraordinário este ano. Fico-me por aqui, espero que se encontrem bem e que aguardem até ao próximo episódio, onde espero já ter mais algo para vos mostrar, em particular o casaco, se avançou mais, já levantei as malhas e etc. Fiquem bem, até à próxima.